E fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, meus nobres, como é que vocês estão? Como foram no dia de hoje? Começaram a semana com tudo, fizeram história nesse mercado, buscaram boas oportunidades, caçaram vendas a todo custo, fizeram aí o que não se deve fazer de forma alguma, que é operar sem nenhuma referência gráfica, que é inventar leitura, que é clicar onde você sabe que não é para clicar. Meu Deus do céu, o amadorismo toma conta quando você não consegue pegar um trade rapidinho, né? E aí quem fica inventando operações a todo custo. Cuidado, você tem vida curta nesse mercado se continuar com essas atitudes de amador. Dito isso, nós temos uma sala para você evoluir de uma vez por todas. Nós temos objetividade para você crescer. Nós temos coerência operacional todos os dias. E você é meu convidado para participar, para estar junto com a gente, operando, lucrando, aprendendo. Enquanto você lucra, você aprende. Enquanto você aprende, você lucra. O link você já sabe. Está na descrição desse vídeo. Não perca mais tempo, não fique de fora e venha hoje mesmo participar da nossa sala ao vivo. Te garanto, eu vou lapidar você de um jeito que você ainda não foi lapidado. É só você seguir a risca, ter tranquilidade, ter objetividade e acreditar no processo. O resultado vai aparecer. Show? Então vamos aqui na nossa movimentação, sem mais delongas, sem ficar inventando leitura, tá? Gosto de ser prático e objetivo. Gosto de ser tranquilo nas operações. Gosto de ser bem claro naquilo que eu vou fazer. Falo todos os dias com o pessoal, tanto antes de iniciarmos a nossa sala ao vivo, eu mando, pessoal, vamos ser práticos de objetivo, mas o principal, vamos ter coerência e critérios 100% consistentes ali. Nós já sabemos o que nós vamos buscar, o mercado que manipula, o mercado que rompe uma estrutura, o mercado que corrige, a gente executa. Felipe, mas não tem mais. Felipe, mas é porque eu achei que. Felipe, mas é que eu vi fulano. Felipe, mas é porque se eu colocar esse indicador. Cuidado, você sempre vai ter um porquê a mais para buscar sua operação fora do seu plano. Porque fulano de tal fez o trade, porque ciclano de tal acertou uma operação em um dia e aí você tá lá querendo fazer tudo que você não consegue. Me ajuda a te ajudar. Então, o que que eu tinha? Pregão de sexta-feira, manipulação de um fundo, rompimento de um topo. Como eu disse, queridos, eu não queria trabalhar com a referência de sexta-feira porque era muito grande. E esse pavio aqui, meu Deus do céu, não curto muito não, tá? Mas sabíamos da expectativa de alta, porque o preço, independente do pavio, independente se são 1.500 pontos, não importa. O que importa é a estrutura era de alta, veio de uma liquidez, rompeu um topo, movimento ainda comprador. Na abertura mesmo, o mercado já fechou esse Liquidity Void. Felipe, eu não sei o que é Liquidity Void. Liquidity Void é uma sequência de FVG. O que mostra uma sequência de FVG? Intenção, força compradora, continuidade no movimento. O que você faz quando aparece um Liquidity Void? Você vai buscar uma operação de confirmação. Uma pena aqui, querido, foi que o preço abriu, já tocou nessa região aqui e já avançou. Foi um movimento muito impulsivo, muito rápido, que acabou sendo chato de estar posicionado ali. Quem faz esse tipo de operação aqui já pegou um movimento bem legal. Felipe, eu tinha alguma outra possibilidade de executar essa operação? Sim, até chamei a atenção do pessoal. Um cenário aqui conhecido como Breaker Block, o preço que deixa uma região de continuidade, acelera rasgando o estopão de uma única vez e a validação dessa oportunidade de continuação. Pô, Felipe, então tinha esses dois cenários para fazer? Sim, é um trade de abertura. Você simplesmente tem que executar. Quem fica de fora, infelizmente, não tem muito o que fazer. O preço simplesmente subiu. Tiveram alunos lá na sala que conseguiram voltar vendidos, tá? E aí vou pro gráfico de 5 minutos, vou pro gráfico de 1 minuto para te mostrar. Mas considerando somente os 5 minutos, tá? Eu tinha a estrutura, o mercado que corrige e o mercado que continua rompendo o boss aqui. Esse é o movimento. A expectativa seria um respiro para continuar o pregão fechou. Tá? Ponto final. Vamos para o gráfico de 1 minuto, que é o gráfico que eu gosto de operar, que eu gosto de buscar referências para validação. Vamos iniciar aqui de forma bem objetiva. E vou falar do igualzinho aconteceu lá na sala, tá? Minha expectativa, queridos, foi sempre ser vendedor. Uma pena que o mercado não me entregou
as vendas, tá? Por quê? Porque não deu confirmação e eu não sou louco de ficar tentando inventar trade onde não existe. Cenário número 1, abertura, alta infinita, o preço subiu. Como eu falei com o pessoal lá na sala, gente, aqui, independente do que está acontecendo, independente da expectativa do pregão de sexta, independente desse movimento agressivo aqui, é só uma alta. O mercado está voltando, eu só tenho isso. Isso daqui representa para você um movimento de continuação? Não, é um movimento de atenção. Por quê? Porque enquanto o preço não respirar, você não pode fazer nada. Você só tem que aguardar, aguardar e aguardar. Na hora que a operação aparecer dentro de uma estrutura, você vai e executa. Caso contrário, não faça nada. Espere o movimento. Aí, o preço voltou. Corrigiu 50% ou mais dessa pernada de alta, mas não tinha muito o que fazer. E se tivesse rompido aqui? Eu falei com o pessoal, e se tivesse rompido? O que você está chamando de alta aqui seria uma continuação para baixo. E aí você buscaria por vendas. Mas o preço não conseguiu romper. Nós tínhamos a expectativa de uma manipulação de fundo, por quê? Porque no movimento de alta, onde não tem manipulação de uma estrutura inferior, a expectativa é essa. Aí o preço não conseguiu chegar aqui embaixo. O preço acabou parando antes. Se o preço parou antes, eu falei, gente, vamos entender que aqui pode ser nossa possibilidade de manipulação. Vamos torcer para ele pelo menos manipular aqui para a gente conseguir a compra. Mas nem isso aconteceu. Onde que foi acontecer uma manipulação? Não é das melhores, tá? Mas aconteceu, tá? Lembrando que aqui tá mais ou menos 50% dessa batida aqui de alta. Olha a manipulação aqui. Nossa expectativa era ser comprador nessa região. O preço não chegou. Mesmo que, olha só o que eu vou dizer, mesmo que você enxergue isso aqui como uma manipulação, o preço não tem rompimento de corpo real, não tem rompimento de corpo real, não tem rompimento de corpo real. E quando ele rompe aqui com o corpo real de uma forma bem saudável, a expectativa era cá, ele não volta. Eu não vou ficar inventando leitura. Eu sabia de uma possibilidade de compra para buscar essa máxima aqui. Já que ele não conseguiu limpar a liquidez de fundo, ele vai limpar a liquidez de onde? De topo. Mas do que adianta eu saber eu não consigo executar? E a todo momento chamando a atenção do pessoal. Se o mercado me der uma venda, eu vou executar. Nós até calculamos isso daqui, ó. E aqui poderia ser uma liquidez desse FVG que o mercado tinha tocado. Por que você não entrou no risco, Filipão? Muito simples, nobres, muito simples. O preço, quando volta aqui, não tem estrutura para justificar essa venda, então eu não vou executar. Felipe, mas aqui ele armou um choque, por que você não vendeu nesse FVG? Porque ele tocou e não me acionou e não rompeu. Tocou de novo, não tinha me acionado e não rompeu. Na hora que ele veio para executar, eu não estava com ordem mais. Aí, chamei a atenção do pessoal desse ponto aqui de interesse. Mesma situação, o preço chegou, não me acionou e voltou tudo aqui. Eu falei, cara, eu não quero mais trabalhar nessa venda. Quero ficar de fora e não vou executar. Quem vendeu lá na sala acabou saindo essa operação no 0 a 0. Eu acredito que, por mais que você execute e não vê um preço dando continuação, você tem que ter muita atenção nisso. Eu prefiro não executar e esperar uma nova confirmação, coisa que também não aconteceu, né? O preço subiu. E aí até fiz hora extra hoje, queridos. Fiquei fazendo hora extra. Fiquei esperando uma estrutura. Mandei pro pessoal na parte da tarde a expectativa aqui. A expectativa foi essa. O preço criou a referência, criou uma LT, confirmou um choque, nossa venda ficou aqui, ó. Quem tava lá comigo tava esperando essa operação, o preço não nos aciona e cai reto, lindo demais. E até mandei aqui agora, essa operação não estava mais operando, tá? Já não fiz mais, não faria essa operação aqui de forma alguma. O preço chegou na melhor região, validou o contexto, mas olha o que aconteceu. Não teria acionado por detalhe. Ah, mas aqui o horário. Não estou questionando aqui o horário. Estou falando aqui da oportunidade. A oportunidade veio de forma bem objetiva. Até tinha marcado aqui que eu queria ficar atento numa confirmação nessa região, que também não veio. E o trade bom do dia para mim seria nessa situação, caso existisse a oportunidade. Tá? Então eu vou para o gráfico de 5 minutos uma vez mais, vou apagar tudo isso daqui e vamos trabalhar desse jeito do que o mercado deixou. Eu tenho a mínima do dia, referência interessante. Eu tenho a máxima do dia, referência interessante. Eu tenho aqui como um rompimento. Bacana ter aí. Eu vou vermelho marcar. Eu tenho esse novo fundo aqui. Ambas regiões aqui, e se eu for te dizer de um jeito bem prático, nessa estrutura que está desenhada aqui para você, o que que eu tenho nessa estrutura aqui, ó? Eu tenho isso. Esse desenho aqui é o dia de hoje. Perguntinha, cadê a liquidez, queridos?
Onde você enxerga o mercado consumindo liquidez? Eu tenho um fundo e eu tenho um topo. O mercado rompeu o topo depois de corrigir 50% ou mais. Ótimo. Aí ele rompe um novo topo. Então quer dizer que nossa referência agora é esse fundo aqui com esse topo aqui. Então vou apagar tudo isso e vamos analisar. Nossa referência está baseada nessa situação. Tem correção no 50%? Não. Eu tenho uma base colada no 50%, eu tenho esse belo order block e tem essa região aqui. 3 pontos de execução. Para você que vai trabalhar no risco, são essas regiões. Para você que vai trabalhar na confirmação, aguarde o gráfico de 1 minuto te entregar um stop barato a favor desse movimento de alta. Para você que quer ser vendedor acreditando numa reversão de preço, eu tenho dificuldade de marcar um choque nessa região aqui, tá? Mas eu gosto de entender que aqui pode ser um belo movimento de inducement. O mercado continuar caindo. Eu tenho order block mais FVG, eu tenho base mais FVG e eu tenho um cenário aqui que pode gerar essa operação. Então eu ficaria bem atento nesse possível caixote aqui para validar. Caso a abertura seja com um gapzinho de alta, eu teria uma atenção na venda. Caso a abertura seja com um gapzinho de baixa, eu ficaria atento em um desses 3 pontos que você já está consciente aqui na referência do dia. Show? Vamos lá para o nosso gráfico do menino dólar. O menino dólar hoje foi para cima, tá? A abertura já com gap de alta, o preço não conseguiu voltar na melhor região, não manipulou fundo e subiu. Quando ele consegue iniciar um movimento de rompimento, é pavio. Do que adianta? Por isso que eu falo com vocês, às vezes vocês ficam querendo aqui, e me cobraram esses dias aí, questionando de algumas operações, mandaram para mim, poxa, mas não tem contexto. Aí o cara acerta um dia, nos outros dias nem me manda mensagem. Por quê? Porque tomou stop. Porque inventou a operação, inventou a operação, inventou a operação. Aí no dia que toma stop, o cara nem me manda. Aí no dia que acerta um trade semelhante a esse aqui, considerando pavio como referência, é ficar me mandando mensagem falando por que que deu certo hoje, no outro dia deu errado. Tá fora do contexto. Você tem um critério claro para operar, siga ele. É uma estratégia, um ano, um operacional, um gerenciamento. Tá? Gráfico de 1 minuto você até tinha aqui esse fundo nivelado que o mercado limpou a liquidez, então você sim considera aqui como um choque. Expectativa de subir posicionado uma vez que ele volta. Não voltou. Aí teve um operador que me mandou lá no Instagram que ele considerou isso. Ele marcou aqui como order block. Eu não acho que está errado, mas também não marcaria, tá? Porque é aquele tipo de trade ali que dá muito certo em alguns momentos ali, mas com algumas considerações. Eu acho que você tem que estar muito mais enviesado. Felipe, mas a estrutura não é essa? É fundo, topo. Fundo, topo. Inducement dentro da referência interna. Pode executar? Pode. Porque a liquidez está aqui. Tá errado? Não. Eu fico meio assim porque eu espero uma confirmação melhor, tá? Quando o preço armou esse fundo duplo e virou aqui, sim, você poderia ser comprador nessa região aqui. Se o seu stop está técnico de 5 pontos, igual eu proponho, você não toma stop. Essa era uma melhor operação, mesmo que o calor veio. Só que por que eu não faço e não te condiciono a executar esse trade? Muito simples. Quando você coloca essa operação aqui, coloca esse trade aqui, você está suscetível aqui. Se você não enxergou aqui como liquidez, você precisa tomar um pouquinho de cuidado. Pô, Felipe, mas meu stop estava 100% abaixo da mínima do dia, então eu poderia executar essa operação. Mas quando o mercado faz isso, ó, limpa essa liquidez completa, você toma um beijinho na maldade e nem lembra essas referências que acontecem, porque você fala que realmente não poderia fazer, porque pontos muito próximos um do outro, o mercado limpa a liquidez por completo e tal. Por isso que eu chamei a atenção, eu esperaria essa manipulação e confirmaria a minha estrutura a partir daqui, para validar um trade a partir daqui. Pois é, fez? Ótimo, parabéns, tá? Não está errada a sua leitura. Mas toma cuidado em alguns momentos de ser muito ousado. O mercado, às vezes, ele é cruel nesses contextos assim. E o dólar morreu, tá? O dólar morreu ali. O dólar tá bem difícil esses últimos pregões, tá? Cuidado para você que está operando dólar. Estamos numa região cara que tá limpando uma liquidez, então sim, aqui já pode ser um belo movimento de choque aqui para você buscar essa venda, buscar todo esse dinheiro que ficou em aberto, buscar essa LT aqui das mínimas do pregão de sexta-feira, tá? Então, é só ter paciência, atenção e não se desesperar. No mais, queridos, paciência, curte, comenta, compartilha, me ajuda aí a alavancar cada vez mais esse vídeo e atrair mais pessoas, abençoar mais vidas, ajudar mais operadores. Isso é o nosso propósito.
Tamo junto, fiquem com Deus, um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!